Hi, people! Oi, pessoal. We have a new assistant in the recording studio. New assistant. Nós temos um novo assistente nesse estúdio de gravação aqui. So if this thing doesn't go very well, it's all Clayton's fault. Então, se não der certo aqui na produção, é culpa do Clayton. Because he's the new assistant, the Ele é, o new novo, video assistant. ele é o novo assistente de gravação aqui. But I think he'll do a good job. Mas eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Because he's been trained by the best. Que ele foi treinado pelo melhor. Leandro, our video maker. Nosso criador de vídeos aqui. He's a good guy. Ele é um cara bacana. I like him. Eu gosto dele. And Thais, of course. E a Thaisa, claro. She's a cute girl too. É uma garota fofa. We like her too. A gente gosta dela. We like everybody, don't we? A gente gosta de... A gente gosta... Não sei se a gente gosta de todo mundo. Eu não. All right. Essas pessoas aqui sim. So, shall we talk about the test of faith? Vamos falar então do teste de fé, da aprovação de fé. So, why is our faith tested? Por que a nossa fé é provada? What shall be our attitude towards the test of faith? Qual deve ser a nossa atitude para com as provações de fé? Is the test of faith important? A aprovação de fé é importante. If God is a good God, then why is our faith tested? Se Deus é um bom Deus, por que a nossa fé tem que ser provada? They're all very important questions. Todas essas são perguntas importantes. So I'm going to talk a little bit about this subject. E eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. I'm going to start with a question. Eu vou começar com uma pergunta. I like to ask questions. Eu gosto de fazer perguntas. How would you like it Como que você gostaria if the only way to get to your house is to go over a long bridge? se a única forma de chegar até a sua casa é passando por uma ponte muito longa? All the other roads have been destroyed, Todas as outras rotas foram destruídas and now they're building a bridge. e agora eles estão construindo uma ponte. Finally, they're opening the bridge, Finalmente eles inauguram essa ponte and they say, well, just drive over it. e eles falaram, olha, passe pela ponte. But it's never been tested if it holds any weight. Mas essa ponte nunca foi testada se ela aguenta peso. And there's a sign. E ali é uma placa It says, que diz, you drive over this bridge at your own risk because it has never been tested. você vai passar por essa ponte arriscando a sua vida porque ela nunca foi testada. How would you feel driving over the bridge? Como que você se sentiria passando por essa ponte? I think most people would like to turn around. Acho que a maioria das pessoas iriam dar meia volta. So when we think about tests, we always think about something bad, but in reality, it's good. E quando nós pensamos sobre os testes, as provações, nós pensamos em algo ruim, mas na realidade isso é algo bom. How would you like to go into the hospital? Como que você gostaria de entrar num hospital? And then the surgeon says, E aí o cirurgião diz, you know, I never did any medical tests. olha, eu nunca fiz nenhum teste, I just like the idea of being a doctor, so I'm taking a knife and a scalpel, I'm going to operate on you. I hope that's okay. só gosto da ideia de ser um médico, então eu vou pegar esse bisturi e fazer essa cirurgia em você e espero que esteja tudo bem. Would you like him to do surgery? Você iria querer que essa pessoa fizesse sua cirurgia? I don't think so. Acho que não. So you see, tests are actually not only good, are very important. Então os testes não somente são bons, mas como são muito importantes. So tests are part of life. Então testes são parte da nossa vida. The problem that we have is we have the wrong idea of God. O problema que temos é que temos uma ideia errada de Deus. Because religion has made God to be a bad God. Porque a religião fez de Deus um Deus mau. God is going to put you through the desert. Deus vai te colocar no deserto. God is forever testing your faith. Deus está para sempre testando a sua fé. And behind this idea of testing of faith is a mean God. E por trás dessa ideia de um teste de fé, ali há um Deus mau. So that's why when people hear about the test of faith, they automatically shrink. Então é por isso que quando as pessoas ouvem sobre os testes de fé, elas acabam murchando automaticamente. Because they associate the test of faith with a mean God who is making me walk through hell and back. Porque elas associam esse teste de fé com um Deus mau que me faz passar pelo inferno. But actually that's not the truth. Mas essa não é a verdade. So let's answer the question first of all, why people walk through the test of faith. Então vamos primeiro responder essa pergunta do porquê que as pessoas passam por testes de fé. Listen, Escute. much more than it has anything to do with God, it has to do with life. Muito mais do que ter a ver com Deus, isso tem a ver com a vida. Why? Por quê? Because that's how life is. Porque é assim que é a vida. We live in a fallen, broken world. Nós vivemos no mundo caído, quebrado. There are bad, negative circumstances thrown against us. E há circunstâncias ruins, negativas lançadas contra There nós. are mean and bad people raising themselves up against Há us. pessoas ruins, pessoas más se levantando contra nós. Sickness is part of this fallen world. A enfermidade é parte desse mundo caído.
Poverty is part of this fallen A world. pobreza é parte desse mundo caído. So instead of always blaming God for the test of faith, we have to understand test of faith is simply part of life. Então, ao invés de sempre culpar a Deus pelas provações de fé, nós precisamos entender que as provações são parte da nossa That's a vida. very important thing to really understand in your heart. Isso é algo muito importante para que você entenda em seu coração. Because we've got to stop blaming God for all the bad stuff that happens. Nós precisamos parar de culpar a Deus por todas as coisas ruins que acontecem. But listen to me. Mas escutem, You know, one of the greatest secrets to a great, successful Christian life is this. um dos grandes segredos para uma vida cristã bem-sucedida é: No matter what happens to us, não importa o que aconteça conosco, we can use everything. nós podemos usar de tudo. You know, if you would only have this attitude, Se somente você tiver essa atitude, instead of passing through the difficult times to use the difficult ao times, invés de passar pelos momentos difíceis, mas usar os momentos difíceis, then difficult times would actually get you excited. então os momentos difíceis te animariam. Because now I can use them for me to have great victories. Porque agora eu posso usar para que eu tenha grandes vitórias. So how do we pass through the test of faith, which are part of life? Como que nós passamos por provações de fé que são parte da nossa And you vida? can find this all over the Bible. E você vai encontrar isso por toda a Bíblia. I'll give you just quickly a few examples. Vou te dar alguns exemplos rapidamente. Joseph had to pass through great test of faith. José teve que passar por um grande teste de fé. God gave him prophetic dreams that his family would bow to him. Deus deu a ele sonhos proféticos de que sua família se curvaria diante dele. But instead of that happening, he was thrown into prison by his own family. Mas ao invés disso acontecer, ele foi lançado na prisão pela sua própria família. Why? Por quê? Because his family was mean. Porque a família dele era má. His brothers were mean, guys. Os irmãos deles eram homens maus. I'll give another Vou example. te dar um outro exemplo. David. Davi. God has rejected Saul, Deus havia rejeitado Saul and he told the prophet Samuel to go and anoint another guy's king. e ele disse para o profeta Samuel ir e ungir a outro homem como rei de Israel. So you know the story. E aí, você conhece a história. Samuel anoints David as the new king. Samuel unge Davi como novo rei. What happened after that? O que acontece após isso? His faith was severely tested. A fé dele foi severamente provada. Because Saul, instead of accepting him as new king, he began to persecute him, even tried to kill him. Porque Saul, ao invés de aceitá-lo como novo rei, começou a persegui-lo e até tentou matá-lo. But you know, the crazy thing was that David, he wasn't only the new king, he was the son-in-law of Saul. E era interessante perceber que Davi não era somente o novo rei, mas ele também era genro de Saul. So the father-in-law is trying to kill his own son-in-law. Então o sogro está tentando matar o genro. Why did it happen? Por que isso aconteceu? Well, because Saul was angry, bitter, and mean. Porque Saul era alguém mau, alguém amargo. So you will find life is just like this. E você vai perceber que a vida é dessa forma. So what happens? How do we walk through the test of faith? That's key. Como que nós passamos pelos testes de fé? Isso é uma chave. I give you very few simple steps. If you practice them, life will be great. Eu vou te dar alguns passos muito simples que, se você praticá-los, sua vida será incrível. Number one, Número 1, guard your heart. guarde o seu coração. Because in the moment of test, you will always be tempted to allow doubt and unbelief to enter your heart. Porque nos momentos de teste, você sempre vai ser tentado a permitir que a incredulidade e a dúvida entrem em seu coração. So you have to close your heart to doubt and unbelief. Então você precisa fechar o seu coração para a dúvida e para a incredulidade. You have to guard it very carefully, not to blame God, not to accuse God. Você precisa guardá-lo muito cuidadosamente, não culpando a Deus, não acusando a Deus. So always watch your heart very carefully. Então sempre cuide do seu coração cuidadosamente. Second thing, Segunda coisa, keep your eyes on Jesus and on his promises. mantenha os seus olhos em Jesus e suas promessas. Don't look at the circumstances. Não olhe para as circunstâncias. Whatever you pay attention to will get hold of you. Aquilo que você coloca a sua atenção vai se apossar de você. So as you walk through the test of faith, you put your attention on Jesus and his promises. Então, ao passar por um teste de fé, coloque a sua atenção em Jesus e suas promessas. Don't put it on your circumstances and on the test you're passing through. Não coloque nas suas circunstâncias e nos testes que você está passando. Third incredible key, Terceira chave incrível. use your mouth to praise Jesus and not to complain. Use a sua boca para louvar a Jesus e não para reclamar. Once we begin to complain about the circumstances, the difficult times and the test, Uma vez que nós começamos a reclamar sobre as circunstâncias, os momentos difíceis e as provações, what's going to happen? o que vai acontecer? Suddenly our heart will be filled with so much anxiety. De repente, nosso coração será cheio com tanta ansiedade. So learn the simple lesson. Então aprenda essa lição simples. Thank you, Jesus, all the time.
Agradeça a Jesus o tempo todo. Always thank you, Jesus. Sempre, sempre dizendo obrigado, Jesus. Why? Por quê? Because you think in the test that Jesus changed? Você acredita que em meio aos testes Jesus mudou? Of course not. É claro que não. He's the same. Ele é o mesmo. So you keep thanking Jesus, you keep praising him. Então você continua agradecendo a Jesus e continua o louvando. Because there is something about the spiritual world that's incredible. Porque há algo sobre o mundo espiritual que é incrível. An atmosphere of praise attracts the angelic world around Uma us. atmosfera de louvor atrai a realidade angelical ao nosso redor. An atmosphere of complaining attracts the demonic world. Mas uma atmosfera de reclamação atrai o mundo I demoníaco. didn't say it gives them authority, I said it attracts them. Eu não disse que isso dá autoridade para os demônios, mas eu disse que isso atrai os demônios. So I have a question. Então eu tenho uma pergunta. As you're already passing through the test of faith and through the difficult time, Ao passar pelos testes de fé e pelos momentos difíceis, what would you rather like to have? o que você gostaria de ter? An atmosphere of angels or an atmosphere of demons? Uma atmosfera de anjos ou uma atmosfera de demônios? Let's ask Daniel. Vamos perguntar para o What Daniel. would you rather have? O que você preferiria ter? Anjos, né? So don't complain. Então não reclame. Keep praising Jesus. Continue louvando a Jesus. You know, there is something about this. The Bible calls it in Hebrews chapter 13 a sacrifice of faith, of praise. A Bíblia intitula isso no livro de Hebreus, no capítulo 13, sacrifício de louvor. You know, the Bible actually says God delights in such A sacrifices. Bíblia nos diz que Deus se deleita em tais sacrifícios. So always in the test of faith, keep praising Jesus. Bring this sacrifice. Então sempre num teste de fé, continue louvando a Jesus, trazendo esses sacrifícios. And I have another one. Eu tenho um outro para você. It's a really good one. E é um ótimo. It's written in Job 5:22. Está escrito em Jó 5:22. The righteous will laugh at destruction. O justo rirá da destruição. Learn to laugh. Aprenda a rir. But I'm going through the test of faith. Mas eu estou passando por um teste de fé. Listen, you're already going through it, so laugh your way through it. Escute, se você já está passando pelo teste de fé, então comece a rir no processo. Think about it. Pense nisso. To laugh in the middle of the test of faith is an expression of faith, Rir em meio aos testes de fé é uma expressão de fé, but it does something else. mas ela faz uma outra coisa. I don't know about you. Eu não sei quanto a você. Maybe you are much more perfect than I. Talvez você é bem mais perfeito do que eu. But the longer I live, the more I realized what an ordinary, simple guy I am. Mas quanto mais eu vivo, mais eu percebo que pessoa comum e simples eu sou. I don't like to be around miserable, depressed, complaining people. Eu não gosto de ficar perto de pessoas infelizes, deprimidas. Do you? Você gosta? Eu não. Daniel doesn't like either. Daniel também não gosta. So think about it. Então pense nisso. So you're walking through the test of faith. Estamos passando por um teste de fé. Life is already A complicated. vida já é complicada. If we become these grumpy, cranky people in the middle of the test of Se faith, nós nos tornamos essas pessoas rabugentas, pesadas, em meio aos testes de fé, what happens? o que acontece? People don't want to be near As us. pessoas não vão querer estar perto de nós. But in the test of faith, we need people. Mas no teste de fé nós precisamos das pessoas. So laugh your way through the test of faith. Então ria em meio aos testes de fé. Now suddenly you're surrounded by people because people like to be around happy people. E aí de repente você estará cercado por várias pessoas, porque as pessoas gostam de estar perto de pessoas felizes. But Rainer, that doesn't make sense. Mas, Rainer, isso não está fazendo sentido. Laugh through the test of faith? Rir em meio ao teste de fé? What, you're already going through the test. That is already a fact. O fato é que você já está passando pelo teste. The question is how you walk through it. A pergunta é como que você vai passar por ele? So walk through it laughing. Então ande por ele rindo. You know, I'm a person who laughs at myself many times. Eu sou uma pessoa que fica rindo de mim mesmo o tempo todo. When I do a stupid thing, I look in the mirror sometimes and I laugh at myself. I said, that was really stupid, Rainer. Quando eu Don't do this faço, anymore. quando eu tenho uma atitude meio ignorante, meio estúpida, eu olho no espelho e olho e falo, começo a rir, falando, Rainer, faz isso mais não. Laugh. Ria. Laugh. Comece a rir. It's an incredible way to victory. E essa é uma forma incrível para se obter vitória. And last thing, E a última coisa, never give in to self-pity. nunca ceda para autocomiseração. Never, 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 never. Nunca, nunca, nunca. Look, Psalm 23 says this. Salmos 23, a Bíblia nos diz As you walk through the valley of the shadow of death, que ao passar pelo vale da sombra da morte, He's with us. Ele está conosco. So the Bible doesn't say as you sit down in the valley of the shadow of death, but as you walk through it. A Bíblia não fala se você se assentar no vale da sombra da morte. A Bíblia fala ao passar pelo vale da what sombra do da people morte. do? O que as pessoas fazem? They sit down in the valley of shadow of death and they celebrate their own self-pity party. Eles ficam sentados no vale da sombra da morte, celebrando a sua festa de dó, de autocomiseração. And they invite themselves as a guest of honor. E eles se convidam como o convidado de honra. Don't do that.
Não faça isso. Keep walking, laughing. Continue andando e rindo. I hope this helped you. Eu espero que isso tenha te ajudado. And listen, Escute, I've walked through hundreds of tests of faith. eu já passei por centenas de testes de fé. It's part of life. É parte da vida. See you next time. Até a próxima.